que o teu nome artístico é Uzi? Tenho descendências romenas. O meu pai é romeno, a minha mãe é, pronto, mais fácil. A mãe da minha mãe é metade ucraniana, metade húngara. O pai da minha mãe é metade húngaro, metade alemão. A minha mãe não é romena, mas viveu a sua vida toda lá, na fronteira com a Hungria. E o meu pai é romeno. E depois a minha mãe foi para a universidade, para uma cidade que se chama Timișoara, que é a capital cultural da Europa. Como é que se chama? Timișoara. Timișoara. É como se fosse uma Coimbra da Roménia. Sim. Só que pronto, maior. Conheceram-se lá, o meu pai era professor de Karaté e pronto, a minha mãe foi ter aulas, conheceram-se e cá estou. Mas tu nasceste aqui? Não, nasci lá. Nasci na Roménia e vim para aqui com 6, quase a fazer 7 anos. Vim passar, o meu pai lá tinha 3 empregos, que era mestre de Karaté, era segurança no hotel e fazia entregas. E a minha mãe tinha uns conhecimentos aqui em Portugal, que viu que com um salário daqui fazia mais que os 3 de lá. Então disse, ok, se calhar era fixe, ias trabalhar 6 meses ou assim, algo do género, para Portugal. Eu arranjo tudo, tu só precisas de ir, está-se bem. Minha mãe sempre foi a pessoa desenrascada da família, sempre a fazer acontecer. Então ok, o meu pai foi, eu vim passar o meu aniversário aqui de férias, também já não o vi há quase 6 meses. Viemos de autocarro na altura, tipo 3 dias de viagem, ou 4, 3 dias acho. Chegamos cá, passei uma semana, curti bem, tipo lá na Roménia, imagina. Os prédios lá na Roménia, às vezes prédios inacabados, que ainda não têm pintura. Lá são os prédios mesmo habitacionais assim. Não há um condomínio que pinta o prédio todo. Se tu quiseres pintar, tu pintas o teu quadradinho da janela. Ou seja, no máximo vês coisas xadrez, mas a maioria é cinzento mesmo, tipo betão. Então eu vim para aqui, ainda por cima para o Portimão, lá para o Algarve, bué da Palmeiras, bué das cenas, tipo Miami. No dia que estávamos a bazar com as malas, estávamos a ir para o autocarro, eu disse à minha mãe, eu quero ficar. Ela fez-me a vontade e fiquei em Portugal. És romeno. Consomes a cultura da Roménia? Muito. Não era eu, se não fosse romeno, se não entendesse a língua romena, porque o hip-hop romeno é um hip-hop que está bem desenvolvido há mais tempo, por exemplo, que o português. Como o português está agora, se calhar o romeno estava há 10 anos atrás. Em termos de vender CDs, concertos, a indústria estava muito maior. Na altura que aqui era só mixtapes, com beats do 50 Cent, etc. Lá era tudo originais. Influenciou muito, como é óbvio. E daí veio o nome Uzi. Exato. E há um grupo que se chama BUG Mafia, que tem um artista, um deles, eles são 3, chama-se Uzi com I. E assim, eu era puto e jogava CS, eu punha lá no CS, tipo Counter-Strike, esses jogos de tiros, eu punha Uzi só com Y. Tipo, não era igual, tipo, era com Y, mas pronto, era para jogar. Então o pessoal começou a chamar Uzi, então isso passou para o rap, porque ficou a minha alcunha. Não foi tipo, olha, agora vou ser rapper e vou ser Uzi, estás a ver? Tipo, passou, então ficou assim, também não me importei, como aqui em Portugal não havia nada, está-se bem. Tu és um artista que canta, que produz, fazes videoclipes, tu fazes muita coisa. Tu disseste há bocado que tens 23 anos. Eu quero saber, por onde é que tu começaste? O que é que tu começaste a fazer primeiro? Cantar. E porquê? Quando eu tinha 2 anos, o meu primo passou uns CDs piratas à minha mãe, que eu depois ouvi esses CDs piratas e a minha mãe disse, olha, com este CD era o único que tu te calavas. E eu fui ver e era tipo 90% hip hop. Mas romeno? Exato. Romeno e americano. Mas era mais americano que romeno. E aos 5 anos de idade, ou seja, em 2000, foi ao meu primeiro concerto deles, dos BUG Mafia, que aquele era mesmo gangsta rap, mesmo por vontade minha. Eu disse à minha mãe, eu quero ir a esse concerto, leva-me lá a esse concerto. E ela, com 5 anos, pôs em mim e levou-me a ouvir aquilo que, pronto, ninguém leva o filho a ouvir gangsta rap, os pais nem sequer querem que ouça, mas minha mãe sempre foi bem mente aberta, então ela levou-me. Ou seja, era normal que um dia eu começasse a cantar, eu consumia tanto. E só rap, imagina, até 2014 eu não ouvia mais nada sem ser rap. Então e para começares mesmo, olha, vou gravar uma música. Foi à toa, tipo, eu lembro-me em 2010, eu já punha tipo beats
e punha-me a improvisar por cima e a gravar no telefone, tipo, mas só para me ouvir, eu só me queria ouvir como é que eu soava. Tinha 15, quase a fazer 16, que eu faço anos 23 de agosto, ou seja, no início do verão eu ainda tinha 15, eu pedi à minha mãe para ela me pôr uma cunha no restaurante que ela tinha trabalhado quando tinha vindo cá para Portugal, que é para eu poder angariar dinheiro, ganhar dinheiro, para comprar o meu material. E já, fui com esse dinheiro, com 15 anos, que eu comprei o primeiro microfone de estúdio, comprei, pronto, o tripé e o pop filter. Para tu fazeres a tua música. Porque eu estava a curtir de mandar esses improvisos, etc. Eu na altura estava a mandar com um microfone assim de tipo de gaming, como eu jogava CS. Eu comecei a gravar com isso no Movie Maker, só para veres, no Movie Maker, que não é para gravação. É tipo edição de vídeos. Exato, tipo edição básica de vídeo, e eu comecei a gravar lá, que não era a única coisa que eu sabia e era para me ouvir. Já saquei o Cool Edit, já tipo, que eu acho que é tipo básico mesmo, quando a gente quer cantar, e a partir daí fui sempre evoluindo. Em 2012 já comecei a fazer videoclipes, no final de 2012. Mas para ti? Sempre para mim, tudo o que eu faço para os outros, eu comecei a fazer para mim, só que o pessoal começou a curtir e começou-me a perguntar, tipo, então quanto é que custa-me fazer isto? Quanto é que custa uma gravação? Quanto é que custa? E eu a pensar, ainda me lembro de fazer gravações por 5 euros, pronto, captações de voz e mistura em master. Claro que na altura era uma coisa muito banal, mas pronto, por 5 euros o pessoal ia lá e para mim já era fixe, estou a fazer o meu dinheiro, isto com 16, 17. Então vamos para a parte da música, já que tu fazes muita coisa, então vamos por partes. Qual é a mensagem que tu transmites às pessoas? É assim, eu considero-me um rapper muito versátil, porque eu considero-me uma pessoa muito versátil. Hoje eu lanço um som street, amanhã eu lanço um som de love. Porque, apaixonei-me, vou lançar um som de love. Não resultou, um som de sessão se calhar a seguir, mas logo a seguir eu estou com um sentimento tipo de festa, já vou lançar um som de party. Então é mesmo consoante eu sinto. Tu transmites aquilo que tu vives. Sim, isso é bastante clichê dizer, mas sim, é mesmo o que estou a viver no momento, é o que eu tento sempre lançar. Porque pronto, como as fases passam muito depressa, não quero perder a essência daquela fase. Porque se calhar se eu esperar muito tempo já não estou a sentir aquela faixa. Tu produzes. Também. Para os outros também. Também. Como tu disseste, tudo o que tu fizeste para ti, tu fazes para os outros. Exato, na verdade eu faço para mim. Mesmo um vídeo, imagina, eu faço um vídeo para o Zara. Eu faço esse vídeo para mim, porque vai estar lá o meu nome. Em qualquer vídeo eu vou dar o mesmo que eu dou nos meus vídeos, porque está lá o meu nome. Se eu fizer merda, está lá o meu nome no fim. Sim, sabes o que é que eu achei estranho? É que tu há bocado disseste, eu agora decidi levar mais a sério a música. Porquê agora decidiste? Não, eu sempre levei a sério, mas eu agora tive a oportunidade de conhecer várias pessoas. Conheci, como vocês sabem, o Joete, etc. Tenho estado mais com eles. O Miguel, que é o agente deles, uma pessoa que também transmite bastante conhecimento. E tanto com eles, por exemplo, em palco, ver a energia que eles transmitem, a energia que eles recebem do público, eu estando lá estou a receber a mesma energia como se fosse para mim. Ou seja, isso de qualquer das maneiras vai inspirar. E o que eles estão a fazer, que toda a gente sabe, isto aqui não é por agora temos uma relação de amizade, mas é um fenómeno. Nunca viram ninguém em Portugal fazer isso e quebraram barreiras, que foi sempre algo que eu sempre ambicionei fazer. Não, olha, tendo tipo, boas pessoas dizem, quando for grande quero ser como não sei quem. Eu não quero ser como não sei quem, eu quero ser melhor que o não sei quem. Então eu sempre tive essa ambição, então eu estou a ver que eles fazem isso, algo com que eu me identifico. E então de ver isso tudo, deu-me bastante energia, para além da minha, que sim, acho que também aprendi muitas coisas, como funciona a estrada, e pronto, acho que agora estou mais preparado para chegar lá. Para passar lá. Qual é o nível de amor que tu recebes dos teus fãs? É muito bom, graças a Deus, muitas mensagens, principalmente em eventos que tenham algo relacionado com hip hop. Há sempre pessoas a pedirem fotos, graças a Deus tudo o que tem a ver com hip hop, bem pessoas me reconhecem, me dão love, que é ótimo. Mas tu não te passas, não sobe a cabeça? Não. É claro que tu não vais dizer, sim, sobe a cabeça. Não só por um motivo, eu já estive a falar isso com eles, eu já vi pessoas próximas a se perderem. Para mim, tudo o que é fama, tudo o que é esse tipo de coisas, assim, tipo,
bué de gajas, bué de cenas dessas que vêm com a fama, mas que eu sinto que são superficiais, eu acho que são rasteiras. Ou seja, eu tento me afastar ao máximo dessas coisas porque eu já vi pessoas próximas que estavam muito, mas mesmo muito bem encaminhadas, a passarem tipo, a não terem hoje em dia, sei lá, tipo 5% do esplendor que tinham. Paca no bolso é tranquilo, isso é tranquilo. Trai, carga, gira, pego, bota, ranking, qualquer zona, tô em casa, qualquer zona, uma banca. Sinto o beat, sinto assim, talvez na música aquilo que eu tenho vivido. Tenho dito, não cumpri o que prometo, sem medo tenho cumprido. Só fodam patecos que falam da vida dos outros, só porque deles é machine. Chucas me veem na rua, perguntam como é que é já. Eu prefiro aprender com os erros dos outros, não ser eu a experimentá-los. Olha, tu como é que é? Como romeno, tu disseste que consomes a cultura da Roménia. Eu quero saber se na tua música ou nos trabalhos que tu fazes, se tu transmites alguma coisa dessa cultura, porque nós não conhecemos bem a cultura da Roménia, não é? Sim, bastante o meu estilo mesmo de produzir, instrumentais, etc. Vem muito inspirado lá, não é plágio nem nada do género, mas eu sei que inconscientemente aquilo vem muito... É inevitável. O que é bom, que aqui em Portugal não há muito. Aliás, não há quase nada desse lado. Por isso acho que é uma vantagem minha. Eu gosto de saber como é que os colegas, não é, dessa área recebem as pessoas que começam a rapar. Se apoiam, se dão valor, se não dão valor. Apesar de tu não quereres muito saber disso, mas se calhar no início tu pensavas um bocadinho como é que, se as pessoas acham que és bom ou não. Então como é que tu foste recebido pelos teus colegas no rap quando começaste? Pai, assim, como sabes, eu moro em Portimão, no Algarve, e aí o rap algarvio sempre teve um problema. É exatamente o que eu disse, rap algarvio. Eles sempre disseram que faziam rap algarvio. E a gente não faz rap algarvio, a gente faz rap tuga. Ou seja, só aí estão-se a limitar. Sempre se limitaram, sempre me meteram na cabeça que, não por estas palavras, mas tu és do Algarve. Por mais que te esforces, por melhor que tu sejas, nunca vais conseguir. Mas a sério, isso é mesmo um facto. E pá, nunca me quis contentar com isso. É assim, eu faço rap tuga porque temos internet, porque é que eu não posso chegar aos... Ok, eu percebo o facto de, imagina, estamos no início. Está aqui um gajo no início de Lisboa e estou eu de lá. Ei, não queres vir fazer um concerto, cantar no Time Out? Ok, claro que as minhas despesas vão ser muito maiores. Ou seja, vão preferir o de Lisboa, que vem de Massamá, vem de Vialonga, e vão pô-lo ali. Mas é assim, se tu fores mesmo bom, e se tu trabalhares e se tu não desistires, vai chegar um momento que já não vai interessar se tu vens de Portimão ou se vens dali. E é assim, e por um lado eu acho isso bastante positivo. Dizem que temos de trabalhar o triplo para nos destacarmos como alguém daqui. Isso para mim não é mau, porque assim quando me virem, eu evolui muito mais. Porque se eu tenho que me esforçar o triplo, também vou evoluir o triplo. Tudo na vida tem uma parte negativa e positiva. É só escolhermos para onde queremos olhar. Estás a trabalhar sozinho ainda na tua carreira de rapper? Yeah. Não tens um manager, não estás... Não. Já tive um, deu para aprender. Infelizmente é assim, não percebo. Yeah. Mas foi uma má experiência que não pensas vir a ter um outro manager? Tudo tem uma parte positiva e negativa. Pá, eu preferi só olhar para a positiva e já aprendi. Obrigado, até à próxima. És muito novo e já muito focado. Pá, eu acho que é também, me ajudou o facto de, pronto, em casa nunca ter tido muita estabilidade financeira. E eu sempre fui uma pessoa que ambicionou muito, sempre ambicionei desde puto. Isso causou em mim uma revolta, uma raiva, que sabia, se não fosse eu não ia viver satisfeito, porque eu sou mesmo uma pessoa que ambiciona e não gosto de sobreviver, gosto de viver. Então tive que fazer acontecer. Eu gosto de viver, não de sobreviver, muito bem. É uma grande diferença. A maioria das pessoas sobrevive, isso não vale a pena. Tu ouves rap crioulo? Inclusive eu ouvi umas palavrinhas tuas aí a sair em crioulo. Já ouvi mais naquela altura, que houve aquele estrondo do Fronta, da Covem, né, já. Mas é assim, eu ouço o crioulo antes disso, imagina, eu consumi o álbum, se calhar o álbum que eu mais consumi, o álbum que meteu o beat de criminalidade na minha cabeça, foi o Mary Rich do Halloween. Ou seja, um gajo um puto com 11 anos ouvir isso,
Estás a ver? As cenas todas que te entram na cabeça, tipo, sei lá, ainda hoje achei o álbum de cor. Lá também havia bem crioulo à mistura, com os rapazes dele. O Halloween, em primeiro lugar, só fazia rap com os rapazes do bairro dele. E bem dos rapazes dele eram cabo-verdianos. E pronto, então tinha bem crioulo à mistura, desde aí que eu consumo crioulo. Então, começaste a entrar no mundo da música, não é? O rap, como eu já disse, na época era mais fechado. Hoje existe uma variedade enorme. Existem muitos rappers, vários estilos, mesmo, por exemplo, falo da vestimenta, as letras das músicas, a forma de agir em palco. Consegues analisar o mercado do rap de antes, comparar o de antes com o de agora? Antes não havia mercado e agora há. Hoje em dia, imagina um rapper mediano, digamos da segunda liga, já tem um cachê fixe, já dá para... está fixe, estás a ver? Está-se bem. E não pode não falar desde a primeira liga, que está-se mesmo bem. Não é América, mas está-se mesmo bem. Já dá para andar de Bima, Mercedes, que é muito bom, à pala do rap. No teu ponto de vista, o que é que fez, ou o que é que deu o empurrão para o rap estar como está hoje, o mercado aberto, como estás a dizer, hoje existe mercado? O álbum Gancho, do Regula, ele encheu clubes, ele mostrou aos promotores que rap vende. Ele fez acontecer, e muitos de nós estamos assim por causa dele. Também por causa do Dillas. Mas o Regula foi quem introduziu com aquela musicalidade, que ele veio, toda a gente disse que ele comercializou-se, não. Ele apenas rimava a mesma merda que rimava antes, só que em beats mais club, mais fresh, mais modernos, normal. Estamos a evoluir, é para isso que serve. Olha, estive a ver umas coisas sobre ti, a pesquisar, a fazer umas pesquisas, e vi um trabalho teu, Gengarve. Gengarve. Tem alguma coisa a ver com o Algarve? Foi o que eu falei anteriormente, que sempre se limitaram muito no Algarve. Pronto, a mentalidade espalhou-se e quase todos tinham essa mentalidade. Agora hoje em dia já muitos andam também após o que eu tentei transmitir. É assim, o Gengarve, o que eu quis transmitir com o Gengarve foi, eu juntei 2 rappers de Quarteira e 2 rappers de Albufeira, eu que sou de Portimão, para... Toda a gente falava que não havia união no Algarve, mas nunca vi ninguém fazer. Então, disse, está-se bem, eu considerei que já tinha o poder para tal, então, peguei neles, criei Gengarve. Imagina, o primeiro foi no meu canal, o segundo foi no canal do Baki, que é um dos integrantes, o terceiro foi no canal do Anchor e o quarto foi no canal do GSK Family, que é o Pachá e o Pachica, que são os da Albufeira. Normalmente nós, imagina, crescemos a ouvir rap de Nova York, eles falam de X coisas e desculpa, eles falam de X coisas e se eu gosto dessa sonoridade eu vou ter tendência a falar da mesma coisa, mas isso não é a minha realidade. E o que eu aprendi foi que só conseguimos singrar se formos nós próprios. Demorou, claro que quando somos putos gostamos de falar de coisas que, aliás, não gostamos, temos tendência a falar de coisas que por vezes não são 100% a nossa realidade. Aqui em Lisboa eles falam dos bairros, de etc. Assim, por acaso na minha zona até há alguns bairros, mas assim na maior parte do Algarve não há muitos. O que nós temos é turismo, mais turismo. Todas as damas boas que eu tenho adicionadas no Insta vão parar lá numa discoteca ao pé de mim. Então eu disse, em vez de estar a dizer que sou do gueto e que aqui fazemos isto e aquilo, bora falar sobre o que a gente tem mais. Então quis passar essa mensagem que, tipo, imagina, Algarve é tipo Miami, é Miami da Tuga. Multiplico, se não te curto no isso não critico. Hoje deixo o bote, vou com o Nick. E o capé para tirar pique. 8-5 já vira o clássico. Shit, fazer big beat, pira big beat. Sempre fui street, eu não minto. Sempre vou encher qualquer recinto com o que eu recito. E antes de gravar tu só ouves o... É assim, se nós não demos valor e não vanglorizarmos o que nós temos, ninguém vai olhar para aquilo como algo de jeito. Tens noção de quantas músicas já fizeste? Eu sei que é uma pergunta, tipo, é impossível dizer quantas, mas tens uma noçãozinha? Eu no início fiz logo mesmo bués, tipo bué da podre, mas mesmo bué da podre. Eu tenho guardadas, mas são podres. Então se calhar podias dar-me para eu meter na entrevista? Nada. Não? Não, mesmo podres.
Mas consegues ouvir a tua própria música? Há pessoas que não conseguem ouvir. Aquelas não, tipo, sem me rir não, mas tipo, estas de agora sim, eu gosto de ouvir a minha música, eu consumo bastante a minha música. Eu sempre tive uma coisa que eu sempre achei muito positiva em mim, que é, eu consigo olhar para mim como se eu fosse outro artista. Imagina, quando eu olho para o rap do Giovanni e para as músicas dele, eu olho para as minhas. Eu não olho para mim como eu próprio, eu olho para mim como um artista. E digo, ok, meu puto, aqui estás a ser ridículo, vais mudar isto. Epá, é assim, mesmo músicas que se considerem músicas, não aquelas bué da mal gravadas, etc, se calhar tipo 200, digo eu. E vídeos? Tem gravadas. Vídeos, sei, 70. Mas teus, para ti? Só meus sim, uns 70. Fizeste para ti? É assim, no meu canal eu tenho tipo 150 vídeos. Só que muitos são apresentações, teasers, etc. Por isso eu penso que tenho uns 70, 80 vídeos. E como é que está a tua carreira em termos de shows? É assim, eu agora estive um bocado parado em relação a isso, um bocadinho por vontade própria, porque eu quero, pronto, como a minha mentalidade mudou e evoluiu, eu acho que também tenho que expor isso nas músicas. E então quero atualizar um bocado o repertório, não cantar o mesmo que eu já cantei antes. Sempre que a gente vai a um concerto, há muita gente que não nos conhece, pelo menos no meu nível. E a primeira impressão conta muito. Se eu aparecer logo com uma música fodida, a primeira impressão vai ser pesada e ele vai logo ouvir-me e vai ficar fã. Se for só assim, com sons assim, que nem eu estou a sentir tanto, claro que eu também não vou cativar logo. Muito bem. Se tu tivesses que parar de cantar amanhã, ou de fazer vídeos, ou de produzir, o que é que ia ficar contigo na tua memória? Não ponho isso como opção. Então é impossível pensares, tipo... Eu acho que tipo, não é essa opção. Tipo, eu acho que as coisas só acredito, tipo, imagina, só no que a gente acredita é que acontece. Eu não acredito nisso. Acredito mesmo que ainda tenho muito para evoluir, para mostrar. Eu quero conhecer-te de uma forma mais privada. Eu quero saber como é que é a tua personalidade, o que é que tu gostas de fazer quando estás sozinho, quando estás em casa. Em casa, estou a trabalhar porque o meu estúdio é o meu quarto. Ou seja, tipo, eu não consigo estar à toa. Por vezes estou a ver um filme, mas é mais antes de dormir, ou seja, tipo, vejo 15 minutos do filme e adormeço. Mas é mais ou menos isso, eu estou sempre a trabalhar. Quando estou com os meus amigos, é assim, mais ou menos eu estou sempre em trabalho, na verdade. Mas eu estou-me a divertir, por isso está-se bem, estás a ver? Tipo, eu curto mesmo. Assim, quando estou com os meus amigos, vou ter às vezes com os rapazes à zona, mantemos uma beca, mas não é algo que eu passo muitas horas a fazer. Depois eu faço desporto. Fazes desporto? Faço Muay Thai. Olha. Então, como tenho coisas também que me ocupam, não tenho muito tempo livre só para estar à toa. Agora eu vou fazer-te umas perguntas sem truques. Tu vais pensar e vais responder aquilo que tu quiseres, ok? Define Uzi com uma palavra. Empenho. Para ti, chegar ao topo significa? Chegar lá sendo eu próprio. O que é que o teu talento traz de útil para o mundo? Sei lá, é aquela dica do com grandes cargos, vêm grandes responsabilidades. Por mais que eu não obrigue ninguém a ouvir a minha música, eu se calhar quando já tenho um X número de ouvintes, eu se passar uma boa mensagem estou a fazer algo positivo. Podem influenciar vidas, como já recebi mensagens, que essas é que são as mensagens que contam, de verdade. Um artista ou personalidade que te inspire? Já que estamos aqui é mais fácil, mais fácil, o G-Sun. O G-Sun é mesmo tipo uma pessoa que está elevada. Mesmo como pessoa, espiritualmente está muito elevado. É um líder, Por exemplo, tudo o que eu trato sobre eles é com o G-Sun. Eu com eles só tipo, estou aqui para me divertir. Com o G-Sun, imagina, se eu recebo uma mensagem do G-Sun, antes era tipo, G-Sun está a mandar uma mensagem, agora o G-Sun manda mensagem, digo, foda-se, já me vai pedir para fazer isto e aquilo. O que é bom, mas estás a ver? Mas sem dúvida ele é uma pessoa que me inspira muito, tanto na música como na pessoa que ele é. Inspiram-me bastante o Uzi, o rapper romeno, aquele rapper que eu disse, agora já deve ter tipo mais de 40 anos, mas inspirou-me bem quando eu era puto, ele era mesmo uma pessoa bem da... Tipo, imagina, hoje em dia tu vês rappers, imagina, a imagem de rapper a ser uma cena não tão homem, às vezes um bocado ridícula. Naquela altura não, que é um passo tu és um rapper, tipo, tu és um homem que enfrenta tudo, tipo, tu não tens medo de nada, ou seja, foi essa a imagem que eu tive como rapper, foi ele. O que é que mudarias no mundo? As redes sociais. Eu lembro-me de ver um filme tipo há 15 anos atrás, que era, imagina, o mood que aquilo nos estava a meter era uma cena tipo, muito grave, apocalíptica, estás a ver? Mas a cena era,
uma pessoa no metro e estavam tipo bué de pessoas a olhar assim para um dispositivo com os olhos brancos, ou seja, tipo como se não tivessem alma. E eu vi recentemente uma pessoa a pegar desse filme que eu vi, que eu lembro-me de ver e lembro-me do sentimento que eu tive ao ver aquilo, que era algo assustador. Pegou uma foto daquilo e depois pôs uma foto do metro de Nova Iorque, uma cena assim, e era tipo praticamente a mesma coisa. Só que agora é normal estarem tipo no telefone. Estás a ver? Ou seja, mudaria isso, porque tudo agora é um pouco pessoal, é tudo impessoal e os putos, imagina, eu ainda sou abençoado por ter nascido em 95, ainda apanhei bastante tecnologia, mas eu brinquei na rua, percebi a essência da infância. Eu tenho pena mesmo dos putos de hoje em dia, porque eles não conseguem ter essa, é assim, tipo, eu não o julgo, porque se calhar se eu tivesse nascido em 2003 também era assim, mas tipo, é as redes sociais que eu mudava. Uzi, agora eu gostava que tu mandasse um recado para quem tu quiseres. Tens ali a tua câmara e, como eu já disse, fala o que quiseres, sem truques. Então, já que isto vai para a net, vai dedicado a toda a gente que manda mensagens de apoio, porque sem a minha força de vontade não seria possível, mas sem vocês também não seria. Uzi, muito obrigada. Tens uma história muito interessante. Obrigado. Temos gosto, claro, em mostrar, um sem truques. Obrigada. Obrigado eu. Porque eu acompanho o vosso programa, por acaso sempre gostei bastante de receber a mensagem do Pedro. Bora gravar um sem truques. Estamos juntos. E estamos aqui. Está feito. Tens algum cumprimento? Tinha um cumprimento da zona, mas agora não, um gajo cresce, assim, muito prazer. Muito bem, muito prazer. Está feito, sem truques com Uzi.